Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de cidadania e civismo. Eu sou o professor Marlon, junto com a gente nessa aula. Tá aqui a Jéssica, dê um oi para ela. E nós vamos juntos mergulhar nos caminhos do tempo. Sim, nos caminhos do tempo hoje nós vamos percorrer, entender melhor sobre o tempo, principalmente o tempo prático para a nossa vida. Então, tenha junto o seu caderno, lápis e caneta, anote as informações super importantes que nós vamos conversar nessa aula para que você possa praticar. Você vai entender melhor hoje como organizar melhor o seu tempo, ou como pensar melhor na organização do seu tempo. Então, nós vamos conhecer o que é um cronograma. O que é isso? É o objetivo dessa aula, criança. Calma, vamos aos poucos. Então, você sabe organizar o seu tempo? Você consegue fazer essa organização do seu tempo, tudo corretamente planejado? Sabe fazer isso? Você costuma deixar tarefas para fazer depois? Não vou fazer agora, depois eu faço. Isso acontece? Vamos conversar um pouco sobre isso. E ainda, você reserva muito tempo da sua semana para os estudos ou pouco tempo? Quanto tempo você reserva para os estudos? Não só para estar na escola ou para fazer as suas tarefas ou assistir às videoaulas, mas para estudos além disso. Você reserva tempo? Ou não? Vou só brincar, vou só conversar com os meus amigos. Quanto tempo você reserva para os estudos? É importante ter um tempo para os estudos? Óbvio que sim! Então, precisamos planejar melhor o nosso tempo para que possamos ter tempo para estudar, mas também para nos divertirmos, sairmos com os amigos, estarmos com quem gostamos, para vivermos conforme nós achamos, daquela maneira que nos dá mais prazer. Mas tudo precisa de uma organização e é sobre isso que nós falamos nessa aula. Vem com a gente! E para começar, vamos falar dessa palavrinha aí. Você já ouviu falar em procrastinação? Essa palavrinha, procrastinação. Essa imagem, aliás, ilustra um pouco do que é procrastinação. Você tem muitas coisas para fazer, muitas. Você tem coisas importantes, mas como você fica de verdade quando tem essas coisas para fazer? Já aconteceu com você? Tudo precisa ser feito, mas depois eu faço. Não preciso fazer agora. Vou fazer daqui a pouco. E você fica largado e relaxado. Tudo bem isso acontecer? Isso já aconteceu com você? Será que isso tem consequências? Óbvio que tem. E normalmente você vai atropelar tudo depois para fazer e não vai fazer tão bem feito. Se essa cena já aconteceu ou acontece frequentemente com você, cuidado. Sim, procrastinar, segundo o dicionário, significa transferir para o outro dia ou deixar para depois o que precisa ser feito, ou seja, adiar. Você sabe que precisa fazer uma coisa, mas você simplesmente não faz, você adia. Depois eu faço, amanhã eu faço, não preciso fazer agora. Porém, sim, você precisa. Exemplo, você sabe que você precisa arrumar o seu quarto, mas talvez já aconteceu com você. Em vez disso, você prefere assistir um filme ou ficar respondendo mensagenzinhas no celular. E deixa o quarto para arrumar depois, porque sempre vai dar tempo depois. Será que sempre dá tempo depois? Essa é uma grande questão. Então, procrastinar, se essa ação de adiar, deixar para depois eu faço daqui a pouco, se essa ação ela começa a se tornar uma rotina na sua vida, você pode começar a ter problemas para se organizar. Organizar a sua rotina, o seu tempo, as tarefas que você precisa fazer. Cuidado! Procrastinação não pode virar uma rotina na sua vida. Vai complicar a organização do seu tempo. Sim, vai complicar a maneira pela qual você faz as tarefas. Se adiamos muitas tarefas que precisam ser feitas, é claro que haverá um momento em que vamos precisar fazer essas tarefas. E aí? Estaremos sobrecarregados com outras tarefas que nós sempre adiamos e que agora
todas elas se tornaram urgentes. O grande problema de você ficar adiando é isso. Um momento, todas aquelas tarefas precisam ser feitas já, porque já passou muito tempo e todas elas ficaram urgentes. E agora? O que fazer então? Esse desespero de tudo é urgente, tudo precisa ser bem feito, mas não dá tempo de fazer todas as tarefas, porque eu fiquei adiando, esperando, depois eu faço e agora me compliquei. Pense nessa frase em cima do que nós falamos. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vou te dar um tempinho e a gente volta a conversar. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se pode fazer hoje, consegue fazer hoje, faça, porque amanhã haverá tarefas de amanhã para fazer. E se você deixar as de hoje para amanhã, tudo vai se complicar, tudo vai ficar urgente e você pode ter problemas ao realizar essas tarefas. Se você pode fazer neste momento, faça, porque os próximos momentos, próximas tarefas virão que precisarão também ser feitas. Faça tudo com a maior qualidade e excelência possível sempre. Programe-se. E essa nossa conversa hoje vem muito para te incentivar a isso. Uma atividade agora para refletirmos sobre o nosso dia a dia, rotina. O que você faz cotidianamente. Você costuma adiar tarefas? Responda aí no seu caderno. Você costuma adiar tarefas? Quais são as tarefas que você mais costuma deixar para depois? Você consegue executar bem as tarefas que você deixou para depois? Responde aí, a gente já volta.
Fez uma boa reflexão sobre suas rotinas, sobre o seu cotidiano? Sim, é complicado a gente pensar aí nas tarefas ou em possíveis erros que nós podemos cometer no nosso dia a dia, mas é super importante fazermos essa reflexão, analisarmos as nossas ações, verificarmos os resultados dela. Então, é claro que para essas questões eram respostas pessoais, suas, você analisando sua vida. É importante você lembrar que é necessário haver organização, para não ficar sobrecarregado, para não ficar estressado e poder desempenhar bem suas tarefas. Você deve fazer as suas tarefas com qualidade, com excelência sempre. Devemos sempre procurar oferecer o melhor de nós nas tarefas que nós desempenhamos. Por isso, é importante fazer as tarefas no momento em que elas precisam ser feitas e não adiar. Combinado, bebê? Continuando então. Um cronograma de estudos, olha que ideia! Isso é uma solução. Um cronograma das atividades a realizar, dos estudos que você tem a fazer, que pode ser diário, pode ser semanal ou pode ser mensal. Você fazer um cronograma. Dessa forma, fica muito mais fácil entender quais as tarefas que precisam ser feitas e onde estão os seus tempos livres. Sim, você também precisa ter tempo livre para fazer outras atividades ou não fazer nada, mas fazer aquilo que te agrada também. Então, nós precisamos ter um cronograma, definir nossos tempos de atividades, nossos tempos livres, de maneira a aproveitar melhor cada um destes momentos. Esse espaço, ele pode ser a sua agenda escolar. Ele pode ser um quadro de avisos no seu quarto, na sua casa, de pendurar. Ele pode ser um instrumento em que você possa fazer anotações. Cronograma. Como assim? O que é um cronograma que eu falei? Essa palavrinha, cronograma, ela vem do grego, onde cronos significa tempo. Então, normalmente, quando você vai ver palavras onde tem a palavra cronos, ela se refere a tempo. A raiz dessa palavra é do idioma grego. Assim ainda, a palavra grama no grego significa algo escrito ou algo desenhado. Entendendo a origem da palavra, você percebe que cronograma é uma representação gráfica ou não do tempo investido numa determinada tarefa. Então, o cronograma, você vai analisar o tempo que você precisa para fazer uma tarefa e os seus tempos livres sem a obrigação de realizar uma tarefa. Dessa maneira, você poderá analisar bem a sua rotina diária, semanal, mensal e aproveitar melhor o seu tempo. Utiliza o conceito de organizar atividades. Precisamos de organização. Isso é fundamental para não atropelarmos tarefa, não fazermos de maneira rápida uma tarefa desleixada e fazermos outra tarefa melhor, mas de colocarmos qualidade e excelência em todas as tarefas que realizamos. As tarefas organizadas no cronograma são todos os trabalhos que precisam ser executados dentro de um período de tempo para garantir o sucesso da entrega daquela atividade. E entrega aí não só de trabalho escolar. Para você entregar, essa tarefa está pronta. Para você dizer isso para aquela tarefa, para alguém que te confiou uma determinada tarefa, atividade. Então, você precisa analisar quanto tempo eu tenho para terminar essa tarefa, quanto tempo eu vou gastar para fazer essa tarefa. Tudo isso deve ser analisado antes de você colocar os tempos no papel. Então precisa da sua reflexão, conhecer a sua rotina. Outro aspecto muito importante sobre um cronograma é o tempo que deve ser pensado para que as entregas sejam feitas dentro do prazo. Não é assim, eu preciso de 2 horas para fazer uma atividade, mas eu só tenho 1 hora para entregar essa atividade. Então eu devo pensar melhor e raciocinar esse trabalho. Eu devo pensar antes, para começar então a fazer antes. Se eu levo 2 horas para fazer se eu levo 2 horas para fazer uma atividade, eu tenho que começar a fazê-la pelo menos 2 horas antes de entregar, para conseguir fazer com excelência. Isso é importante você refletir e você pensar. Mais uma atividade para você. Responda aí dentre as alternativas. Um cronograma, ele contribui, ele ajuda para... Responde aí.
Um cronograma, ele contribui para a organização do tempo investido em determinada tarefa. Sim, criança, com certeza. Um cronograma contribui para realizar tarefas sem refletir. Nunca. Eu falei para vocês, reflexão sobre a sua rotina, o seu cotidiano é fundamental antes de realizar um cronograma. Ainda, cronograma contribui para gastar muito tempo para realizar algumas tarefas e pular outras. Não. Tarefas que precisam ser feitas devem ser feitas. Não pule tarefas, porque algo deixará de ser feito. Então o cronograma é exatamente o contrário, para que você consiga organizar a sua rotina de maneira a realizar bem e com qualidade todas as tarefas. Não pule tarefas. Continuando, qual o objetivo de um cronograma? Fazer um cronograma vai muito além de pegar um papel e distribuir as tarefas numa linha do tempo. É mais do que isso. Ele precisa ser possível de ser executado. Não adianta você pegar um papel e escrever tudo o que você quer fazer, mas aquilo não dá tempo de fazer todas aquelas tarefas naquele tempo. Não é simplesmente colocar no papel e escrever, preciso fazer isso, 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 isso. E daí quando você começa a fazer as tarefas, você percebe, não vai dar para fazer nem a metade. Então isso não é um cronograma. Você precisa identificar e organizar a sequência cronológica das atividades a ser executada para poder concluir sua tarefa. Vamos dar exemplo prático do seu dia a dia, provavelmente na sua casa. Alguém na sua casa te pede para ajudar a limpar a casa. E você, primeiro, antes de mais nada, num lugar onde está a garagem da sua casa, um outro lugar super empoeirado, você primeiro vai limpar o pó de cima dos móveis. Depois de fazer isso, você vai varrer o lugar. Você vai precisar depois refazer o primeiro trabalho, porque ele vai levantar pó, vai de novo assentar sobre os móveis. Então, você precisa identificar etapas cronológicas no tempo. Olha a palavra cronos, no tempo. O que precisa ser feito antes e o que precisa ser feito depois. Identificar isso. Ter clareza sobre os prazos para entrega, os prazos para realizar uma tarefa. Nós já falamos disso. Identificar quanto tempo eu gasto para fazer algo e quando eu preciso entregar isso. Isso precisa ser identificado. Nossa, mas é muita coisa que eu tenho que pensar. Sim, organização do seu tempo. Quando você começa a fazer isso como uma rotina, vai ficar muito mais automático para você. O cronograma, ele prevê ainda possibilidade de atraso ou de adiantamento da conclusão de uma tarefa. Você sabe que uma tarefa leva 1 hora, mas pode ser que eu gaste 1h30. Você pode prever isso num cronograma. Ou adiantamento, sobrando tempo livre para outras atividades. O cronograma auxilia no controle do tempo para poder seguir o planejamento. Controlar o seu tempo, planejar a sua rotina. Elementos básicos da organização da nossa vida. O cronograma ainda prevê com maior exatidão um prazo para concluir. Então aquilo que nós começamos aí. Prever. Eu normalmente levo tanto tempo para fazer uma tarefa. Você vai ter mais exatidão sobre a sua vida, sobre o controle do seu tempo. Isso vai ajudar na sua organização. E praticando isso, você vai perceber como vai sobrar mais tempo livre ainda, ou mais tempo importante para os seus estudos. Tarefa depois de tudo isso. Antes de pensar em qualquer cronograma, pare aí, antes disso, você precisa conhecer bem quais são as principais atividades do seu dia a dia. Lembra? Reflexão. Quais são as do seu dia a dia? Então, escreva as suas tarefas cotidianas que você normalmente realiza, que são sua responsabilidade. Coloque num papel as tarefas suas, da sua responsabilidade. É importante identificar isso primeiro, aquilo que você normalmente faz no seu dia a dia. Vai lá!
Gostoso pensar sobre o seu dia a dia ou não? Ah, eu tenho muitas tarefas a executar, eu tenho muita responsabilidade. É óbvio que essa resposta também é individual. Cada pessoa vai refletir sobre o que faz as suas responsabilidades. Mas você poderia anotar como arrumar a casa, ajudar a organizar a cozinha da sua casa é uma tarefa diária, assistir televisão é uma tarefa sua, brincar, sim, brincar é uma tarefa, uma atividade, passear com o cachorro na rua, estudar, ajudar alguém da família nas compras do supermercado, fazer as tarefas de casa, lavar a louça, são tarefas que talvez são sua responsabilidade ou outras tarefas que você anotou. Importante, identificar aquilo que é sua responsabilidade que você precisa fazer. É o primeiro passo antes de pensarmos em cronograma, em tempo para fazer as atividades. É identificarmos o que precisa ser feito. Nesta aula, nós aprendemos que procrastinar é adiar a realização de uma tarefa. E isso, sim, pode se tornar um problema. Cronograma é um controle de tempo e de metas para essas atividades que precisamos fazer. É fundamental planejarmos o tempo que levamos para determinadas tarefas. Planejamento, para que nós não fiquemos sobrecarregados e que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo. Planejamento, reflexão, elaborar o tempo que você precisa para realizar tarefas. Ok, crianças? Nós ficamos por aqui nessa aula. Pratique o que você aprendeu. Tchau, povo!